Em 11 de maio de 2024, esta é a última foto que Danielle Patterson postaria em seu Instagram. 2 meses antes, eu caminhei pela mesma trilha até o acampamento base do Everest, cruzei as mesmas pontes e vi as mesmas vistas de tirar o fôlego que ele viu. Há algo assustador em saber que a trilha para o acampamento base do Everest tem sido o começo do fim para tantos alpinistas. A temporada de escalada do Everest de 2024 trouxe consigo momentos de tragédias chocantes e erros fatais. Apesar de menos vidas terem sido perdidas em 2024, em comparação com o número mortal de 2023, a montanha ainda cobrou seu tributo. Ao olharmos para as expedições fatídicas deste ano, uma coisa se torna clara. O Everest é um predador impiedoso e, para aqueles que se aventuram muito perto, a montanha ainda pode proferir uma sentença final implacável. Estas são as histórias dos que jamais retornaram. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. Em 21 de maio de 2024, Danielle Paul Patterson estava no topo do mundo, literalmente. Após meses de preparação, o homem de 40 anos finalmente conseguiu o que se propôs a fazer depois que começou a treinar no Himalaia um ano atrás, alcançando o cume do Monte Everest. Ao se posicionar no ponto mais alto da Terra, ele deve ter sentido excitação, felicidade e uma alegria pura e avassaladora por sua conquista. E ele tinha todo o direito de sentir isso. A escalada não foi fácil. Os dias anteriores foram imprevisíveis. O clima mudava e a janela para um cume bem-sucedido se fechava rápido. Por dias, Danielle foi forçado a esperar no acampamento base pelo sinal verde, um fato que ele não estava muito feliz. Ele recorreu ao Instagram em 7 de maio para expressar sua frustração, enquanto aguardava ansiosamente por uma janela de cume. Você pode ver o imponente cenário do Everest nesta foto. Para Danielle, a frustração de ver seu objetivo, mas não poder alcançá-lo, deve ter sido insuportável. Ele observou outros alpinistas que decidiram enfrentar as imprevisíveis janelas de tempo, arriscando tudo pelo cume, e outros que estavam voltando. Mas Danielle escolheu esperar. Pois essa escalada não era apenas mais um item a ser riscado de sua lista de desejos. Era profundamente pessoal. Danielle veio ao Everest por motivos além da glória pessoal. Sua expedição foi dedicada a uma amiga e membro da academia, Jenny Mutson, que havia falecido de câncer alguns meses antes. E enquanto ele expressava admiração pelos desafios logísticos do acampamento base, chamando-o de uma mini-cidade a 17.500 pés, movimentada com carregadores, iaques e helicópteros, ele certamente não sairia sem alcançar seu principal objetivo, chegar ao cume. Depois de dias esperando, o tempo estava estável o bastante para satisfazer as autoridades. Danielle e outros alpinistas finalmente foram autorizados a prosseguir. Ele fazia parte de uma equipe de 15 membros organizada pela 8K Expeditions, uma organização bem respeitada do Nepal, conhecida por suas expedições guiadas no Everest e em outros grandes picos. Ao lado de Danielle estava um guia Sherpa, Pastendi. Aos 23 anos, ele já possuía experiência significativa no Everest. A escalada em si foi bastante tranquila. Como instrutor de academia e co-proprietário do Wakefield CrossFit no Reino Unido, Danielle estava fisicamente preparado para escalar o Everest. E em 21 de maio de 2024, aproximadamente às 4h40 da manhã, Danielle e seu guia alcançaram o pico do Monte Everest. Ele ficou lá e reuniu suas emoções para dedicar sua escalada ao seu amigo. Depois disso, a outra metade de sua jornada começou. A descida. Danielle, seu guia e outros membros do grupo 8K decidiram começar a descida do cume por volta das 7 da manhã. A permanência no topo do Everest é limitada. A 29.032 pés, o ar é tão rarefeito que,
Mesmo com oxigênio suplementar, seu corpo se deteriora lentamente. Cada segundo que você passa no topo vem com um risco maior de doença de altitude, exaustão e condições muito piores. Porque o tempo estava estável, o grupo deve ter se sentido confiante sobre suas chances de descer em segurança, mas a montanha tinha outras maneiras de te pegar. Daniel e Pastenge desceram com muito cuidado. Eles sabiam que a crista entre o cume sul e o passo Hillary tinha suas quedas perigosas e caminhos estreitos. Daniel e um grupo de alpinistas tentavam atravessar a crista quando a cornija de gelo sob eles desabou. Isso aconteceu num piscar de olhos. Não havia como eles preverem isso. Uma cornija de gelo é uma saliência suspensa de neve e gelo. Elas são algumas das características mais perigosas do Everest, pois são quase impossíveis de prever. Um momento, o chão é sólido, e no próximo simplesmente não é. Eles não tiveram tempo para reagir. Daniel e Pastenge, junto a outros alpinistas, caíram no vazio quando a neve e o gelo sob seus pés desapareceram. O colapso foi tão rápido que não houve tempo para usar as cordas de segurança ou picaretas de gelo para se segurarem. Mas enquanto outros alpinistas apenas caíram inofensivamente alguns metros e conseguiram recuperar o equilíbrio, tanto Daniel quanto Pastenge foram arrastados do cume e direto para o Kengshank Face, um dos penhascos mais mortais do Everest, a milhares de metros abaixo. Diversos alpinistas testemunharam o colapso e prontamente acionaram os times de resgate. Infelizmente, as condições extremas do Everest, nessas alturas, tornaram as operações de resgate quase impossíveis. Apesar da resposta rápida, não foram encontrados sinais de Patterson ou Pastenge. O colapso do gelo foi tão súbito e intenso que provavelmente não houve chance de reação ou tentativa de autorresgate. Eles simplesmente desapareceram. A comunidade Sherpa e os guias de trekking ficaram chocados com o ocorrido com o jovem Paz. O desaparecimento de Patterson enviou ondas de choque através da comunidade, de montanhismo e de volta para casa no Reino Unido. Família, amigos e membros da academia lançaram um apelo urgente por ajuda, criando uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar os fundos necessários para uma operação de resgate especializada. Sua parceira, Bex Woodhead, compartilhou mensagens emocionais online, pedindo recursos para continuar a busca. Mas conforme os dias passavam, as esperanças sumiam. Os dois já haviam passado mais de um dia na zona da morte do Everest, uma área acima de 26 mil pés, onde o ar contém apenas 1/3 do oxigênio encontrado ao nível do mar. Montanhistas experientes sabem que, mesmo que tivessem sobrevivido à queda, seus corpos estariam se desligando rapidamente. Sem um resgate dentro de 24 horas, a sobrevivência em condições tão extremas é quase impossível. Nos dias após o acidente, equipes de busca, incluindo guias Sherpa e socorristas, continuaram a vasculhar a área, esperando ao menos recuperar o corpo para dar um desfecho, se nada mais. Apesar dos esforços dos que estavam na montanha, nenhum vestígio de Daniel ou Pastenge foi encontrado. Após dias de esforços inúteis, a busca foi encerrada. Daniel e Pastenge foram oficialmente declarados desaparecidos e presumidos mortos. Após a tragédia, as discussões sobre a superlotação no Everest ressurgiram. Alpinistas experientes, há muito tempo, alertam que o alto número de pessoas tentando alcançar o cume a cada ano aumenta os riscos para todos. O grupo de Patterson, que fazia parte de uma expedição maior organizada pela 8K Expeditions, estava escalando ao lado de muitas outras equipes, todas buscando o cume durante a estreita janela de tempo bom. O dilema é que em tentativas arriscadas nos sentimos mais seguros em um grande grupo. Mas isso pode resultar em superlotação que estraga a trilha. Talvez tenha sido o congestionamento, combinado com as condições imprevisíveis da montanha, que contribuiu para o trágico desfecho. Com várias equipes correndo contra o tempo, talvez o gelo estivesse muito frágil naquele dia.
Não sei. Diga o que você pensa nos comentários. No Everest, qualquer coisa pode transformar um sonho, como homenagear um amigo que partiu, em um pesadelo. A montanha é indiferente aos seus motivos, preparo ou força. Ela segue seu caminho, mas Daniel não foi o único alpinista, cujo sonho o Everest interrompeu em 2024. Assim como Daniel, nossa próxima história é sobre um experiente montanhista do Quênia, que também enfrentou o brutal teste do Everest. Imagine isso. A 18 metros do cume, o mundo fica para trás. O objetivo está à frente. Cada respiração é como um fogo em seus pulmões sem ar. A neve estala sob os pés e de repente tudo fica escuro. Como Daniel, Joshua não era nenhum amador fisicamente. Ele tinha apenas 40 anos no auge como alpinista. E quando o assunto era experiência em escalada, a dele era vasta. Joshua Chariot. Joshua era um banqueiro corporativo que nunca esqueceu sua paixão pela escalada. Nascido em 14 de março de 1984 em Nairobi, Quênia, Joshua descobriu seu amor pelas montanhas na adolescência. As paisagens acidentadas de sua terra natal viraram seu playground. As viagens escolares ao Monte Quênia despertaram uma paixão que definiria sua vida. Com pouco mais de 20 anos, Joshua já era reconhecido na comunidade de montanhismo. Suas realizações foram extraordinárias. Ele escalou o Monte Quênia, o pico mais alto de seu país natal, com mais de 17 mil pés. Mais de 20 vezes, em uma ocasião notável, ele escalou 3 vezes em um único dia, enquanto estabelecia recordes em suas rotas mais desafiadoras. E ele conquistou ainda mais. Joshua também explorou as montanhas Wenzori e conquistou o Monte Stanley. Se você lembra dos meus vídeos sobre o Kilimanjaro, ficaria surpreso em saber que ele subiu e desceu o monte em apenas 15 horas. Impressionante, não? Joshua estava sempre buscando novos desafios. Além de montanhismo, ele era um corredor de ultramaratona, competindo em corridas ao redor do mundo. Uma delas foi no Tour do Géant, uma corrida de 330 quilômetros através dos Alpes italianos, que o inspirou a escrever um livro intitulado Uma História de Ultramaratona do Tour de Géant. Em 2023, Joshua fez história ao se tornar o primeiro africano a escalar o Monte Manaslu, a 8ª montanha mais alta do mundo, sem oxigênio suplementar. Essa incrível conquista foi um testemunho tanto de sua incrível condição física quanto de sua fortaleza mental. Isso o motivou a mirar no prêmio máximo, o Monte Everest. Escalar o Everest já é uma grande conquista para qualquer alpinista. Mas Joshua queria tornar sua subida realmente especial. Ele sonhava em ser o primeiro africano a escalar o Everest sem oxigênio suplementar. E para aqueles que não sabem, este é um desafio incrivelmente difícil. Escalar o Everest sem oxigênio suplementar é uma façanha que foi realizada por menos de 2% daqueles que alcançam o cume. É o teste supremo da resistência e resiliência de um alpinista. Deixe-me explicar por que isso é especial. Em altitudes acima de 12 mil pés, o ar se torna tão rarefeito que os alpinistas costumam usar oxigênio suplementar para prevenir hipóxia severa, que é uma condição em que o corpo não recebe oxigênio suficiente. Escalar o Everest sem oxigênio suplementar é como correr uma maratona enquanto respira por um canudo. O corpo inicia sua rápida desintegração, tornando cada passo um grande esforço. Escalar com oxigênio suplementar não seria um grande desafio. Do contrário, sentiria que não conquistei muito, ele disse em entrevista antes da expedição. Quero testar como meu corpo reage a uma altitude elevada. Se Joshua tivesse sucesso, ele teria sido o primeiro africano a fazer isso. Isso deveria ser história. O primeiro africano a escalar o Everest sem oxigênio. Mas o Everest tem uma maneira de reescrever a história. Brutalmente de repente.
Para se preparar para sua escalada histórica, Joshua fez 7 caminhadas até o cume com uma expedição. Se você tem alguma atividade na comunidade do Everest, provavelmente já ouviu o nome deles, pois são uma equipe de expedição bastante conhecida. Seu plano era escalar pela rota sudeste, através do Nepal, seguindo o cronograma usual de aclimatação. Isso envolvia várias subidas na montanha, cada vez alcançando altitudes mais altas, se aclimatando por um tempo e depois retornando ao acampamento base para descansar. Em 9 de maio, ele postou uma foto de uma de suas viagens de aclimatação com a legenda: segunda rotação completa. Sentindo-me forte, o preto não racha. Rumo ao acampamento 2, onde passei uma noite confortável. Dia 2. Saí tarde do acampamento em um dia quente. Ao chegar no rosto de Lhotse, finalmente sinto que estou escalando o Everest. Que o Everest é realmente uma grande empreitada, com ou sem oxigênio. Em 17 de maio de 2024, após 10 dias no acampamento base, Joshua e sua equipe da Seven Summit Treks receberam o sinal verde para fazer sua investida ao cume. O tempo melhorou, os ventos diminuíram e a janela se abriu para os alpinistas tentarem suas escaladas. Fisicamente, ele estava confiante. Seu treinamento árduo e experiências anteriores em alta altitude o prepararam para este momento, mas ainda não arriscou nada medicamente. Joshua tinha um histórico de edema pulmonar de alta altitude. Edema pulmonar de alta altitude, uma condição potencialmente fatal, onde o fluido se acumula nos pulmões. Para sua escalada, ele levou medicamentos como nifedipina para controlar esse risco. Ele também estava preparado para o edema cerebral de alta altitude, que causa inchaço no cérebro. Para combater isso, ele tinha dexametasona e acetazolamida em seu kit médico. Para emergências, ele e seu guia Sherpa, Nawang, tinham um plano. Nawang carregaria uma garrafa de oxigênio de emergência. Joshua tinha critérios definidos para o seu uso. Se ele perdesse a consciência, apresentasse sintomas graves, enfrentasse condições climáticas desfavoráveis ou encontrasse obstáculos intransponíveis, como engarrafamentos durante a subida. Em resumo, ele estava preparado. A princípio, planejou escalar pelo lado tibetano, menos movimentado, mas as circunstâncias os direcionaram para a rota sudeste mais popular. "Espero que evitemos as multidões", disse ele. Sua última postagem no Instagram mostra que seu equipamento era de primeira linha. Ele até brincou na legenda sobre lidar com o custo da expedição. E então, após um grande investimento físico, mental e de tempo, essa expedição está levando mais de um mês de um banqueiro regular das 8 às 5. Financeiramente, o custo para fazer isso acontecer significa que eu declaro falência imediatamente. Desembarco novamente no Quênia. Chegou a hora da verdade. Como de costume, nos reuniremos aqui em breve para ver como as coisas se desenrolaram. Quando a equipe começou a subida, tudo parecia estar indo de acordo com o plano. O clima, que é muito imprevisível no Everest, estava se mantendo e Joshua estava se movendo bem. Acompanhados pelo guia Sherpa, Nawang Sherpa, a equipe progredia constantemente rumo ao acampamento 4, também chamado de Zona da Morte, a 26 mil pés. É aqui que o corpo começa a se deteriorar. Com níveis de oxigênio muito baixos, o corpo humano luta apenas para sobreviver. Joshua estava se esforçando ao máximo. Para alpinistas que tentam escalar o Everest sem oxigênio suplementar, o desafio é tanto físico quanto psicológico. O ar rarefeito força o corpo a trabalhar mais para cada respiração, e o esgotamento se instala mais rápido do que em altitudes mais baixas. A mente, privada de oxigênio adequado, pode se tornar confusa, levando a tomadas de decisões perigosas. Mas Joshua estava determinado. Ele treinou anos para este momento, e mesmo com o ar rarefeito, sua determinação permaneceu forte. Joshua e seu guia chegaram ilesos ao campo 4,
a cerca de 26 mil pés. A escalada do campo 4 até o cume é a parte mais perigosa da experiência no Everest, com seções como a varanda e o Passo Hillary, testando os limites de cada alpinista. Sem oxigênio suplementar, Joshua estava enfrentando uma batalha inimaginável, que ele sabia que estava por vir. Sua força e determinação o guiaram nos estágios iniciais da escalada final. O começo do fim. Em 22 de maio, Joshua e seu guia partiram do acampamento 4. Eles planejavam chegar ao 24 horas. Os detalhes do que aconteceu a seguir são nebulosos, mas à medida que Joshua e Na Wang avançavam rumo ao cume, os problemas começaram a surgir. Sua última posição conhecida era em Bishop Rock, apenas 160 pés abaixo do cume. Nesse momento, Joshua demonstrava um comportamento estranho. De acordo com Mingma Sherpa, presidente da Seven Summit Tracks, Joshua recusou-se a retornar ou mesmo consumir o oxigênio engarrafado reservado para emergências. Ao retornar ao acampamento base, perderam contato com Nguang e Joshua. A última transmissão insinuava problemas sem fornecer detalhes, sendo uma mensagem confusa. Equipes de resgate foram enviadas, mas o clima, em altitudes elevadas, impossibilitou resgates imediatos. Demorou dias para os socorristas finalmente encontrarem o corpo de Joshua em uma fenda, apenas 160 pés abaixo do cume, tão perto de realizar seu sonho. Na Wang nunca foi encontrado. Acredita-se que ele se perdeu na montanha que guiou tantos a conquistar. A morte de Joshua chocou a comunidade de montanhismo e sua terra natal. Homenagens vieram de todo o mundo. Seu colega de escola, Shadrach Muratsi, compartilhou memórias do espírito indomável de Joshua. Ele nunca se contentou com o comum, lembrou Shadrach. Joshua sempre queria mais. Ele era um ótimo cara que compreendia os riscos, mas tinha uma paixão que poucos entendiam. A família de Joshua enfrentou uma decisão angustiante. Recuperar seu corpo de tal altitude seria extremamente perigoso. Após extensas consultas, eles decidiram deixá-lo descansar onde caiu. Recuperar seu corpo de tal altura seria arriscado para a equipe de resgate, afirmou a família em comunicado. Não queremos arriscar vidas. Joshua tinha um profundo amor pelas montanhas e elas o amavam em troca. Encontramos consolo em saber que ele descansa em seu lugar feliz. Os serviços memoriais ocorreram em Nairobi e em sua terra natal, Chepterit, no Vale do Rift. Amigos, família e companheiros de aventura se reuniram para celebrar uma vida vivida, com coragem e propósito. A história de Joshua é um lembrete da linha tênue entre ambição e risco no montanhismo de alta altitude. Seu desejo de ultrapassar os limites convencionais era tanto sua maior força quanto, em última análise, sua ruína. Ele morreu perseguindo seu sonho e há maneiras bem piores de partir deste mundo. Devo afirmar que nem todas as expedições ao Everest em 2024 terminaram em tragédia. Recordes positivos também foram quebrados nesta temporada de escalada. Uma das conquistas mais notáveis veio do alpinista nepalês Kami Rita Sherpa, que alcançou o cume do Everest pela 30ª vez em novo recorde em 22 de maio de 2024. Houve também outras escaladas recordistas. O alpinista polonês Piotr Grzybski fez história ao se tornar a primeira pessoa a escalar tanto o Everest quanto o Lhasa, sem oxigênio suplementar, completando a façanha 23 horas e 22 minutos. Enquanto alguns alpinistas estabeleceram recordes e desafiaram as probabilidades, mundo por si só. Para alguns, a natureza implacável do Everest significava que nem mesmo um planejamento meticuloso poderia prevenir o desastre. Essa foi a dura realidade para Usuke Jargal Tseden Damba e Purav Suren Olkag Vajav,
dois determinados alpinistas da Mongólia, cuja jornada terminaria em tragédia em vez de triunfo. Para Usuk Jargal e Purav Surin, o Everest era mais que uma simples meta. Era um chamado. A missão deles não era apenas pessoal, mas também uma questão de orgulho nacional. Esses dois homens pertenciam a uma pequena, porém crescente comunidade de alpinistas, buscando registrar a Mongólia no legado do Everest. Para alcançar o cume do Everest, sem oxigênio suplementar e apoio de Sherpa. Isso era um feito que poucos podiam se orgulhar. Para Usuk Jargal, isso não era apenas sobre alcançar outro pico. Aos 31 anos, ele estava entre os mongóis mais jovens a tentar o Everest. Seu parceiro de escalada, Purav Surin, de 53 anos, estava igualmente determinado. Ele se preparou por décadas para este momento. Ambos os homens eram escaladores experientes, mas o Everest era uma fera completamente diferente. A expedição deles foi meticulosamente planejada por meses. Eles treinaram muito nos terrenos implacáveis da Mongólia, onde as montanhas Altai se estendem em direção ao céu. Mas os Himalaias são únicos. Tudo é maior, mais severo e muito mais perigoso. Quando a dupla chegou ao acampamento base no início de maio de 2024, o clima era tenso. A montanha já havia tirado vidas na última temporada. Os padrões climáticos estavam erráticos e não havia nenhuma forma de entretenimento permitida. Mas nada iria impedi-los. Este era o desafio supremo: alcançar o cume sem oxigênio suplementar e sem guias Sherpa, o que é uma façanha tentada por muito poucos alpinistas a cada ano. Por semanas, Usuk Jargal e Purav Surin seguiram o cronograma típico de aclimatação. Eles subiram até o acampamento 1, retornaram ao acampamento base, depois foram ao acampamento 2 e voltaram novamente. Cada rotação os levava mais perto de seu objetivo. Seus corpos precisavam se adaptar às condições extremas, à falta de oxigênio, ao frio intenso e aos ventos brutais. Em 13 de maio de 2024, os dois alpinistas mongóis estavam prontos para a investida final ao cume. Como muitos alpinistas da temporada, eles enfrentaram pressão crescente devido à janela de cume cada vez mais estreita. O tempo mudava rapidamente, e essa breve janela de céu limpo era a única chance de completarem a missão. Não havia tempo para hesitação. A decisão de tentar o cume sem oxigênio suplementar, como você já sabe, foi incrivelmente arriscada. Não só testou seus limites físicos, como também colocou suas vidas em ainda maior perigo. Conhecendo os riscos, Usuk Jargal e Purav Surin seguiram em frente. Em 13 de maio de 2024, o tempo havia estabilizado brevemente, permitindo que a dupla iniciasse seu último esforço do campo 4 até o cume. A dupla iniciou a subida logo cedo. O cume estava ao alcance, mas, por volta das AM, eles foram avistados por uma equipe de Tag Napal, que, devido aos ventos fortes, decidiu voltar. Usuk Jargal e Purav Surin continuaram sozinhos, uma decisão que acabaria por se provar fatal. A subida deles foi lenta, devido ao ar rarefeito e temperaturas congelantes. Durante a subida, eles finalmente usaram os cilindros de oxigênio suplementar da 8K Expeditions, apesar do objetivo inicial ambicioso de alcançar o cume sem ele. Os suprimentos de oxigênio eram limitados, exigindo conservação de energia para a descida. Quando chegaram ao cume, estavam completamente exaustos. As fotografias recuperadas de seus telefones mais tarde mostraram dois alpinistas no pico, segurando a bandeira da Mongólia. Foi uma conquista incrível, mas o desafio mais perigoso da montanha ainda estava por vir: a descida. Quando começaram a descida, eles encontraram condições climáticas piorando. Os ventos se intensificaram e as temperaturas despencaram. Com pouco oxigênio, os dois alpinistas lutaram para manter a concentração durante a descida. Sem rádios, que eles haviam deixado por engano no acampamento,
a comunicação se tornou impossível. Horas se passaram, sem notícias da dupla, e no fim da tarde, não foram encontrados em lugar algum. Uma equipe de busca da 8K Expeditions foi prontamente enviada para tentar localizá-los. Mas foi apenas dias depois que encontraram seus corpos em locais separados na crista sudeste do Everest, o mesmo caminho que eles haviam subido apenas horas antes. Um deles desabou enquanto tentava descer, o outro sucumbiu ao esgotamento e às condições impiedosas da descida. A montanha transformou o triunfo deles em tragédia. A recuperação de seus corpos foi um desafio logístico. As condições perigosas e o curto tempo tornaram quase impossível trazê-los em segurança de uma altitude tão extrema. Por respeito às famílias dos alpinistas, os Sherpas recuperaram seus telefones móveis que continham suas últimas fotos do cume. Os telefones foram posteriormente enviados para as famílias em Katmandu para encerramento. Os telefones continham fotos do cume confirmando que os dois alpinistas chegaram ao topo do Everest, um momento agridoce. Os pesquisadores Sherpa moveram os corpos da rota principal para garantir a segurança de outros alpinistas. O transporte dos corpos montanha abaixo foi perigoso, mas ocorreu em 25 de maio. O Suk Jargal era pai de 3 filhos e um dos alpinistas mais celebrados da Mongólia. Ele era conhecido por sua força e profunda conexão com as montanhas. Ele liderou expedições pelo mundo por anos. Porém, o Everest sempre se sobressaía em seus sonhos. Ele falou muitas vezes sobre a honra de representar a Mongólia em tais alturas. Purev Surin também começou a escalar neste nível recentemente. Um alpinista talentoso e ambicioso, ele seguiu o exemplo de Usuk Jargal, provavelmente inspirado por sua paixão pelo esporte. O vínculo deles era de respeito e admiração mútuos, visando trazer a Mongólia para o centro das atenções do montanhismo global. Para aqueles que os conheciam, a perda foi devastadora. Na Mongólia, as mortes deles tiveram grande impacto. Eles destacaram o crescimento da comunidade de montanhismo no local. Embora trágicas, essas histórias simbolizam bravura. Esses alpinistas ousaram sonhar para expandir os limites da resistência humana. E enquanto o Everest reivindicou suas vidas, não apagou seu legado. Eles alcançaram o topo do mundo. Isso é inesquecível. Obrigado por assistir e te vejo na próxima. Seja ousado e viva com coragem.